Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 6 do Registro do Loteamento e Desmembramento. Artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Título da propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. Inciso 2. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. Inciso 3. Certidões negativas. A linha A. De tributos federais, estaduais, municipais, incidentes sobre o imóvel. A linha B. De ações reais referentes ao imóvel pelo período de 10 anos. A linha C. De ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. Inciso 4. Certidões. A linha A. Dos cartórios de protesto de títulos em nome do loteador pelo período de 5 anos. A linha B. De ações cíveis relativas ao loteador pelo período de 10 anos. A linha C. Da situação jurídica atualizada do imóvel. E a linha D. De ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. Inciso 5. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pelo município ou pelo Distrito Federal da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação e do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação do cronograma com a duração máxima de 4 anos, prorrogável por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. Inciso 6. Exemplar do contrato padrão de promessa de venda ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no artigo 26 desta lei. Inciso 7. Declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. Parágrafo 1º. Os períodos referidos nos incisos 3, a linha B e 4, as linhas A e D, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Parágrafo 2º. A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o oficial do registro de imóvel julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. Parágrafo 3º. A declaração que se refere o inciso 7 deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes ou de direitos a eles relativos que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. Parágrafo 4º. O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular destinado às classes de menor renda em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de apropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. Parágrafo 5º. No caso de que trata o parágrafo 4º, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos 5 e 6 deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a emissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação,
na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, na lei de criação e de seus atos constitutivos. Parágrafo 6º. Na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na alínea C do inciso 3 e nas alíneas A, B e D do inciso 4 do caput podem ser substituídos por exibição de informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes no sítio eletrônico da Comissão de Valores Imobiliários. Parágrafo 7º. Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Artigo 19. O oficial do registro de imóveis, examinada a documentação e encontrada em ordem, deverá encaminhar comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 dias corridos, contado da data da última publicação. Parágrafo 1º. Fim do prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o oficial do registro de imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações, o processo será enviado ao juiz competente para a decisão. Parágrafo 2º. Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, o juiz decidirá de plano ou após a instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias, caso a matéria exija maior indagação. Parágrafo 3º. Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou não havendo jornal da região. Parágrafo 4º. O oficial do registro de imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. Parágrafo 5º. Registrado o loteamento, o oficial de registro comunicará por certidão o seu registro à Prefeitura. Artigo 20. O registro do loteamento será feito por extrato no livro próprio. Parágrafo único. No registro de imóveis far-se-á o registro do loteamento com a indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou equipamentos urbanos. Artigo 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá sucessivamente o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado da anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro, em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada pelo oficial de registro de imóveis às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição. Parágrafo 2º. É defeso ao interessado processar simultaneamente perante diferentes circunscrições pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com a infração a esta norma. Parágrafo 3º. Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento da região, o loteamento como não registrado
com os efeitos desta lei. Parágrafo 4º. O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, salvo se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso. Artigo 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e a outros equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo. Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município, de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, do registro das áreas destinadas a uso público, que passarão desta forma a integrar o seu domínio. Artigo 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado. Inciso 1, por decisão judicial. Inciso 2, a requerimento do loteador, com a anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. Inciso 3, a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com a anuência da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando for o caso, e do Estado. Parágrafo 1º. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o oficial do registro de imóveis fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 dias, contados da data da última publicação. Findo este prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para a homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 3º. A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada. Artigo 24. O processo de loteamento e os contratos depositados em cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca.